Olá, querido irmão, muito bom ter você aqui conosco nesta noite. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Privilégio do Senhor poder participar e partilhar esses instantes, esses minutos aqui, pregando a palavra, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje, que vai falar sobre provação, vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então, antes de mais nada, deixa eu dar o meu recado aqui enquanto o restante da turma vai chegando. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, é muito importante para o canal, para que o propósito do canal possa ser alcançado mais e mais, que é de compartilhar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus, os ensinos abençoadores da palavra de Deus. Que você se inscreva, e você que já é inscrito, que você compartilhe o link, compartilhe a mensagem, para que mais e mais pessoas possam se inscrever no canal e ser alcançadas. Porque aí o que acontece? Você já está aí me ouvindo isso há muito tempo. O YouTube vai entender que a mensagem é relevante, que a palavra é importante e vai oferecer o meu canal ou o nosso canal para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Tá legal então? Dá essa força aí pro pastor Mozart. Nós estamos aí com acho que 630 pessoas inscritas e a nossa meta é de chegar até o fim do ano com 1.000. Vamos chegando lá. Então você me ajuda compartilhando não só a mensagem de hoje, mas todas as outras. Tem aí mais de 200 mensagens em shorts, que são vídeos curtos, para você compartilhar e com certeza abençoar a vida das pessoas. Tá certo? Então, vamos orar para que possamos começar a mensagem dessa noite. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos nos unir num só espírito através da oração, através desse instrumento maravilhoso e abençoador que é a internet. Deus, nosso Pai, em tua presença nos encontramos agora e rogamos que o Senhor possa nos abençoar e falar ao nosso coração, Deus. Que teu Espírito Santo possa agir e que nada possa atrapalhar essa ação. Que a transmissão ocorra tranquila e que, ó Deus, nada possa atrapalhar, um evento possa atrapalhar quem está assistindo agora ou que vai assistir depois. O falar, o agir, o mover do Espírito Santo, o entender, o compreender e colocar em prática a palavra desta noite. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Nos abençoa, Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Diz amém aí do outro lado, meu querido, que Deus possa abençoar a nossa vida. Então já vai abrindo aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 10. E nós estaremos falando nessa noite algo muito importante, muito interessante, e presta bem atenção. O que nós vamos falar nessa noite? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 10, uma provação desesperadora. Então fica comigo aí até o final para você aprender. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 10, você já abriu aí? Então vamos ler a palavra? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique os nossos corações. Amém? Uma provação desesperadora. A mensagem de hoje fala então desse assunto muito difícil para qualquer pessoa, especialmente para o crente em Jesus. Provação. Você
que me acompanha já há algum tempo sabe muito bem que eu gosto de definir os termos para que a nossa compreensão da mensagem seja mais fácil, não é verdade? Então, como o dicionário define provação? Provação é dificuldade. Provação é uma situação aflitiva ou sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as convicções de uma pessoa. Definido então, provação, preste bastante atenção na seguinte história. Conta-se de um ferreiro que, depois de uma juventude cheia de excessos, ele decidiu entregar a sua vida a Jesus. Então, durante muitos anos, ele trabalhou com muito afinco, com muita força, e ajudou as pessoas que necessitavam, através do seu trabalho, através de palavras confortadoras. Mas olha que interessante, ao longo desse tempo todo, nada parecia dar certo na sua vida, mesmo ele tendo Jesus como Senhor e Salvador. E pelo contrário, os seus problemas se acumulavam cada vez mais. Parece com você? Parece comigo. Bom, numa tarde, um certo amigo visitou esse ferreiro, se compadeceu dessa situação tão difícil que ele vivia e fez o seguinte comentário para ele: olha, meu amigo, é realmente muito estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, um homem que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida começou a piorar. Olha, eu estou aqui como seu amigo e não desejo enfraquecer a sua fé, não. Mas apesar de toda a sua crença em Jesus, olha só, nada tem melhorado. O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele ficou pensando, e aí depois ele disse a seguinte coisa: olha só, eu recebo nessa oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em uma espada. Você sabe como é feito? Olha só. Primeiro eu aqueço a chapa do aço num calor muito, mas muito grande, até que ela fique vermelha. Logo em seguida, sem qualquer piedade, sem esperar nada, eu pego o martelo e começo a bater. Pego o martelo mais pesado que eu tenho e começo a aplicar vários golpes naquela chapa de aço superaquecida até que ela adquira a forma desejada. E logo depois eu mergulho aquela chapa de aço em um recipiente com água muito fria. Sabe o que acontece? A oficina inteira se enche com o barulho do vapor. E enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo várias e várias vezes. Aqueço, bato, esfrio, até conseguir a espada perfeita. Uma vez só não é suficiente. O ferreiro, então, deu uma longa pausa naquilo que ele estava contando para o seu amigo e logo depois ele, então, continuou. Às vezes, o aço chega até as minhas mãos e não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria termina por, ao invés de tornar um aço forte, enchê-lo de rachaduras. Aí eu sei que jamais esse aço vai se transformar numa excelente lâmina de espada. E sabe o que eu faço? Eu simplesmente coloco esse aço num monte de ferro velho, que você deve ter reparado ao entrar aqui na minha ferraria, na minha oficina. Mais uma pausa. O ferreiro então concluiu: sei que Deus está de igual forma me colocando no fogo das provações. Eu tenho aceitado as marteladas que a vida me dá e às vezes me sinto tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço.
Mas a única coisa que peço a Deus é: meu Senhor, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me jogue, me coloque no monte de ferro velho das almas. Querido, eu poderia já encerrar essa palavra por aqui, com essa interessante ilustração da vida real. Mas vamos ao texto que lemos e aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo, o que ele nos ensina sobre provação. Se você assistiu a mensagem da semana passada, se não assistiu, está aí no meu canal do YouTube, é só assistir. Na mensagem da semana passada, eu falei sobre por que sofremos. Ela foi baseada nos versículos anteriores de 2 Coríntios 1, nos versos de 3 a 7. E se você assistiu essa mensagem, então, sobre por que sofremos, você aprendeu que Paulo fala sobre como Deus encoraja os crentes em suas provas. Se você não assistiu, eu encorajo a assistir. Bom, continuando agora a sua carta, nos versos de 8 a 10, Paulo move-se do princípio geral, que nós vimos de 3 a 7, que Deus encoraja os cristãos em suas provas, para então falar da sua situação particular. Paulo agora enriquece, mostra a sua exposição sobre sofrimento e sobre provação, sabe com quê? Com o seu próprio testemunho pessoal. Paulo então começa a falar, a contar à igreja de Corinto uma situação desesperadora, terrível, uma provação muito grande, uma dramática experiência que ele viveu lá na cidade de Éfeso. O que é interessante acerca dessa passagem é que não temos nenhuma informação acerca dessa terrível experiência que Paulo passou lá em Éfeso. A Bíblia não fala sobre isso, ele não fala detalhes, ele não traça detalhes sobre isso. Mas então, para que eu e você possamos aprender sobre as provações que todo crente em Jesus passa e o porquê dessas provações, pelo exemplo pessoal de Paulo, eu quero aqui destacar com você 3 pontos. Primeiro ponto: os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Prestou atenção? Os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Você não fechou a sua Bíblia, claro, você está acostumado à minha pregação, que é sempre uma exposição da palavra de Deus. Então, confere comigo aí o que diz o verso 8 para mostrar isso que eu estou afirmando aqui. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Verso 8, 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, e na Nova Versão Internacional, esqueci de citar lá no início. Bom, presta atenção aqui, meu amado. Paulo não descreve o fato aqui. Ele não entra em detalhes sobre o que aconteceu com ele lá em Éfeso. Mas o que ele afirma aqui, o que ele declara, é como ele se sentiu depois de ter passado por essa difícil experiência, por esse verdadeiro terremoto existencial. Paulo está aqui como que num beco sem saída. Ele está aqui, veja só, o grande apóstolo Paulo, o homem que, no meu entender, o entender desse pregador aqui, depois de Jesus, foi o maior homem que caminhou nesta terra. Ele está em completo desespero. João Calvino diz que Paulo usa nesse texto uma metáfora representando uma pessoa espremida debaixo de um peso esmagador.
ou um navio que está afundando devido ao excesso de carga. Quando Paulo diz aqui que não quer que vocês desconheçam as tribulações que sofreu na província da Ásia, as quais foram muito além da capacidade dele suportar, a ponto de perder a esperança da própria vida, ele está dizendo assim, irmãos, eu sofri tanto lá em Éfeso, que é como se eu estivesse sendo espremido por um grande peso. Percebeu? O tamanho do desespero do Paulo, o tamanho da provação do Paulo. Obviamente, Paulo não mede sua força em conexão com a ajuda de Deus, mas de acordo com o que? A sua própria habilidade, seu próprio sentimento. Em Éfeso, Paulo sofreu uma severa oposição, tanto dos judeus como dos gentios, como dos idólatras. A passagem por Paulo em Éfeso revolucionou a cidade e trouxe grandes abalos para as estruturas espirituais da cidade. Lá em Éfeso havia, e você deve lembrar, a estátua de Diana dos Efésios. E essa estátua promovia um culto e havia um grande mercado por trás dessa estátua. As pessoas ganhavam muito dinheiro através desse culto, dessa estátua. E quando Paulo começa a pregar lá, o culto à deusa Diana ficou seriamente abalado depois da pregação de Paulo. Possivelmente, Paulo foi vítima de uma conspiração mortífera, tanto dos judeus como dos gentios. Está lá em Atos 19. Talvez Paulo tenha sido até mesmo sentenciado à morte lá em Éfeso. Desesperado, que provação, sentindo-se como esmagado por um grande peso. Mas olha só, Deus estava no controle das tribulações de Paulo. Deus estava no controle das provações de Paulo. Paulo se sentia oprimido, como se um peso enorme estivesse o esmagando. No entanto, Deus sabia exatamente quanto Paulo poderia suportar e Deus manteve a situação sob total controle dele. Amado irmão, amada irmã, essa é a confiança que temos que ter quando passamos pelas provações. Deus jamais deixará que a situação saia, não do nosso controle, mas do controle divino, do controle daquele que a tudo governa, que a tudo comanda com uma só palavra. Quando a prova é grande, a fé também é, porque não somos provados menos do que a fé suporta. Portanto, se o momento que você está passando é um momento de grande provação, parece que você está sendo esmagado por tantos problemas, são situações difíceis, complicadas, insuportáveis, uma atrás da outra, não perca a fé, porque nada foge ao controle do Senhor Deus e Ele vai te dar toda a força que você precisa para passar por isso. Mesmo os grandes heróis da fé não estão livres de provações. E se você está passando por grandes provações, meu amigo, meu amado, louve ao Senhor, porque você está se tornando cada vez mais e mais um grande herói da fé. Segundo ponto que eu quero aprender aqui com Paulo é que quando chegamos ao fim da linha, Deus estende sua mão para nos socorrer. Acompanha comigo mais uma vez a leitura do verso 9, de 2 Coríntios, capítulo 1. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Presta atenção agora que eu vou falar aqui. Olha para mim. Isso. Precisamos morrer primeiro para renunciarmos à confiança em nós mesmos.
Precisamos primeiro ter consciência da nossa fraqueza para pormos nossa confiança no poder de Deus. Precisamos primeiro nos desesperar de nós mesmos para depois pormos nossa esperança em Deus. Amada, a circunstância vivida por Paulo lá em Éfeso foi tão grande, tão intensa, tão difícil, tão desesperadora, que Paulo entendeu que a única saída para ele seria a sua morte. A única solução para Paulo seria que ele morresse. Paulo estava com o destino selado pelos homens. Humanamente falando, a situação de Paulo era irreversível. Era uma causa perdida. Não havia saída. Imagine você, talvez, num beco escuro, sem saída, você não consegue enxergar nada e os inimigos vêm atrás com fúria atroz e você não vê saída. Essa era a situação de Paulo. Nesse momento, na vida do grande apóstolo Paulo, nenhum recurso humano poderia mudar a sua terrível situação. Então Paulo, que já carregava em si a sentença de morte, o atestado de óbito, sabe o que ele faz? Ele deixa de confiar em si mesmo ou em qualquer outro recurso para pôr sua fé no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que governa o universo, no Deus que é o Senhor Todo-Poderoso. O livramento que Deus providenciou para Paulo foi um tipo de ressurreição que se assemelha até à experiência de Abraão e Isaque, lá em Hebreus 11:19. Hebreus 11:19 diz: Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou falar. Se possível, pega caneta e papel para anotar. Você que está acostumado a me ouvir, a me assistir, sabe muito bem, né, que tem que estar com a Bíblia aberta e com uma caneta e um papel para anotar algumas frases que são bem importantes. Então, pega lá, se você não pegou ainda. Pegou? Está escrito aí? Então, presta atenção. Você é realmente um gigante espiritual quando depende totalmente de Deus. Anotou? Pegou a visão? Vou repetir. Você é realmente um gigante espiritual quando depende totalmente de Deus. Paulo compreendeu que Deus chama à existência as coisas que não existem. Paulo compreendeu que Deus dá vida aos mortos e que para Deus não há impossíveis. Paulo compreendeu que Deus reverte situações humanamente impossíveis. Foi quando Abraão e Sara já estavam fisicamente abatidos que o poder da ressurreição lhes permitiu ter o filho da promessa, Isaque. Creia, meu amado, creia, minha amada, que o Deus que ressuscita os mortos é poderoso para nos dar o livramento de qualquer dificuldade da vida. Qual é a dificuldade que você está passando agora? Ela não é maior que o tamanho que o Deus que você serve, porque Paulo tinha esta convicção e está nos ensinando aqui em 2 Coríntios 1, de 8 a 10, que por maior que seja a provação, nada é maior do que Deus, maior do que o poder do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, o Deus que agiu ontem na história de Paulo, continua agindo hoje na sua história. Confere comigo o verso 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos.
O mesmo Deus que levantou Jesus Cristo da morte, livrou Paulo de um perigo mortal. O mesmo Deus que livrou Paulo da morte lá em Éfeso, continuou livrando de outros perigos em sua jornada. Essas afirmações, meu amado, minha amada, me trazem uma certeza tremendamente abençoadora. Sabe qual é? O crente é indestrutível até cumprir todo o propósito que Deus tem para ele aqui neste mundo. Vou repetir de novo para você poder anotar. O crente é realmente indestrutível até cumprir todo o propósito que Deus tem para ele aqui neste mundo. Glória a Deus por isso, meu amado. Porque o Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que age hoje e é o mesmo Deus que continuará agindo amanhã, porque Deus é imutável, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é amor e Ele continuará agindo na sua vida. O Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que fará. Deus está no trono e trabalha até agora e sempre trabalhará. Deus jamais abdicou do seu poder de intervir milagrosamente na vida do seu povo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que hoje está me assistindo, siga em frente suas provações, com a confiança de que Deus tem um grande propósito para a sua vida. E esse grande propósito que Deus tem para a sua vida torna você indestrutível. Por quê? Porque o Senhor quer que você seja abençoado. E olha, muito mais. Deus quer que você seja bênção por onde quer que você passe. Eu nunca esqueço de quando Eliseu passou em frente àquele casal e aquela mulher citou para o seu marido: vejo que esse que passa sempre entre nós é um santo homem de Deus. Esse é o propósito que Deus quer para você. Que por onde você passe, as pessoas possam ver: este é um santo homem de Deus, esta é uma santa mulher de Deus, este homem de Deus, esta mulher de Deus tem uma palavra abençoadora, tem uma oração poderosa, é um homem de amor, é uma mulher de amor, é um homem que abençoa, uma mulher que abençoa. Esse é o tremendo propósito que Deus tem para você, meu amado. Por onde quer que você passe. Assim como foi com Paulo, também será com você. Concluindo, aprendemos hoje sobre as provações que todo crente em Jesus passa e o porquê delas, pelo exemplo pessoal das provações que Paulo passou, e como isso vai abençoar a nossa vida e nos fortalecer na hora da provação. Então, em primeiro lugar, os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Se você está passando por grandes provas, entenda que você está sendo consagrado para Deus mais e mais. Em segundo lugar, quando chegamos ao fim da linha, Deus estende sua mão para nos socorrer. E em terceiro lugar, o Deus que agiu ontem na história de Paulo continua agindo hoje na sua história e continuará agindo amanhã. Para terminar, preste atenção nessa ilustração final. Um velho violinista explicou por que o seu violino tinha tanta qualidade. E ele disse o seguinte: meu violino foi feito de um certo tipo de árvore lá na Europa. Mas nem todas as árvores daquele tipo produzem bons violinos como o seu. Ele falou o seguinte: olha, as árvores que estão na floresta protegidas por outras árvores não produzem um violino na mesma qualidade que o meu. Por quê? Porque os bons violinos fabricados por essa árvore são aqueles fabricados das árvores que crescem em barrancos, em ladeiras, em morros, que são envergadas pelo vento, que são castigadas pelo sol e cujas raízes têm que penetrar profundamente no solo em busca de água e que têm que ser robustas para sobreviver. Esses, sim,
essas árvores sim produzem uma madeira de qualidade para poder ter um grande violino. Da mesma forma, meu amado, minha amada, o crente em Jesus se torna mais forte e mais útil quando enfrenta e supera grandes testes. Eu sou franco comigo mesmo, vou ser franco com você. Ninguém gosta de passar por lutas, de caminhar em meio a tormentas, de encarar crises em nossa vida. O negócio, a gente é tranquilo, né? Preferimos uma vida serena, tranquila, sem lutas e problemas, sem sustos, sem esforços. Mas ao menor sinal de dificuldade, nós clamamos ao Senhor pedindo que Ele nos socorra, que Ele nos segure com as suas fortes mãos, que Ele nos proteja de todo mal. Não foi assim com a vida de Paulo, e muito menos com a vida de muitos outros grandes heróis da fé. Deus permitiu que esses grandes heróis da fé passassem por vários momentos de aflição, que enfrentassem tempestades, que entendessem que cada luta, cada provação era um momento de crescimento espiritual que os prepararia para enfrentar o mundo e alcançar grandes vitórias. Tenha isso em mente, meu amado, tenha isso em mente, minha amada, quando você passar pelas provações. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está preparando você para grandes vitórias. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Se você pegou agora, pode voltar a mensagem, como eu falei lá na igreja, né? Ou então você pode também nos ajudar compartilhando a mensagem, ativando as notificações, se inscrevendo no canal. Me ajuda, gente! Me ajuda a alcançarmos aí mais e mais pessoas. Me ajuda aí a termos, chegarmos a 1000 pessoas até o final desse ano. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meia esperança, e que as consolações do Espírito Santo alcance cada irmão, cada irmã aqui, hoje e para que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui conosco, por você me abençoar com a sua presença, me abençoa, abençoando a vida de outras pessoas, compartilhando aqui embaixo essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ser fortalecidas, como eu tenho fé no Senhor, que você também foi fortalecido. Tá certo? Então, uma noite feliz, uma noite de paz, um restante de semana abençoado por vocês, membros lá da Igreja Batista da Prata. Espero vocês na igreja quinta-feira para o nosso culto de oração, 7h30. Domingo, 10 horas, para a nossa Escola Bíblica Dominical e às 18 horas para o nosso culto. Tá certo? Então, uma boa noite feliz, uma noite abençoada. E até terça-feira que vem, se Deus permitir. Tchau!